O assassinato brutal de Tom Phillips e Bruno Pereira escancarou nesta semana uma brutal crise no governo Bolsonaro. Durante sua gestão, o governo Bolsonaro vem adotando políticas destrutivas, né, no meio ambiente, aprofundando a política selvagem que o capitalismo tem para a natureza, que é de destruir. Isso é consequência do golpe institucional, que aprofunda os ataques do capital contra a população, contra a natureza, contra, né, os setores populares da sociedade, contra os indígenas, e, e o capital, para poder imperar, precisa atropelar todos aqueles que se põem contra o seu domínio, que se põem, né, contra, os, os seus interesses. Essa semana foi, né, Bruno Pereira e Tom Phillips que foram assassinados. Mas, lembrando sempre que, é, que houveram outros, né, como, por exemplo, o histórico e, né, Chico Mendes, que foi também assassinado por defender o meio ambiente. É preciso dar um basta nesta política selvagem ambiental do capital contra a natureza e também se colocar em defesa daqueles que lutam pelo meio ambiente. Um caso que chocou o Brasil, porém não chocou tanto quanto esperávamos ou até mesmo imaginávamos. Falamos aí, infelizmente, do sumiço do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista Dom Phillips, que infelizmente acabaram não sobrevivendo, pelo que tudo indica, às atrocidades cometidas naquela região na Amazônia pelo crime local. Infelizmente, estamos vendo aí toda a situação, as buscas continuam e vamos ver o que afinal de contas ocorrerá no desenrolar de todos esses fatos. A questão não é aqui apenas citar o governo de Jair Messias Bolsonaro como o mal do mundo, afinal de contas, buscamos colocar a questão um pouco além, um problema que já é antigo, um problema que já é histórico e que, infelizmente, no atual governo, com as ideias do atual governo, ele infelizmente vem se aprofundando. Porém, seria ilusório sustentar que outros governos, que outras pegadas na mesma linha de conciliação de classes e com uma política burguesa fariam muito diferente do que está sendo feito atualmente e mesmo até no controle e prevenção de crimes como esses que foram cometidos e até mesmo na defesa do meio ambiente, do ecossistema amazônico e da natureza de uma forma geral. Sobre o caso propriamente do Bruno e do Phillips, fazendo aí uma breve linha do tempo, no dia 5 de junho, domingo, foi quando eles foram vistos pela última vez na comunidade de São Rafael. Na terça-feira, dia 7, a polícia prendeu o Amarildo da Costa de Oliveira, o famoso Pelado, suspeito aí de ter assassinado, prendido e assassinado os dois. No dia 8 de junho, quarta-feira, uma testemunha ouvida pela polícia disse que viu Amarildo e uma segunda pessoa na lancha no dia em que Phillips e Bruno desapareceram. No dia 9,
A prisão temporária foi decretada pela Justiça e amostras de sangue encontradas na lancha foram encaminhadas para Manaus. No dia 10, sexta-feira, equipes fizeram buscas pelo indigenista e pelo jornalista e encontraram material orgânico aparentemente humano no rio, próximo do porto de Atalaia do Norte. Ainda tem muita coisa a ser verificada, mas já estão fazendo aí as devidas avaliações. No dia 12, a polícia encontrou um cartão de saúde com o nome de Bruno e outros itens dele e de Phillips. No dia 13, a mulher do jornalista britânico Alessandra Sampaio disse que os corpos dele e do indigenista foram encontrados, mas autoridades que atuam na busca não confirmaram a informação. Autoridades vinculadas aí à Polícia Federal. No dia 14, a Polícia Civil informou que já ouviu 9 pessoas no inquérito que investiga os sumiços, sendo 8 testemunhas e um suspeito, o famoso pelado. A mulher também foi ouvida, mas não comentou o caso. E, de qualquer forma, ainda duram aí as procuras da Polícia Federal, já tendo também vários crimes sendo investigados, inclusive fica uma dúvida aí com relação ao que exatamente foi o mandante, né, quem foi propriamente o mandante do assassinato, mas tudo leva a crer que os dois não passam de laranjas aí, não passam de prestadores de serviço, vamos dizer assim, do grande crime local, bem pior no caso. A questão que mais chama a atenção é que, como é uma vasta região, muito grande por sinal, e que é dominada infelizmente por diversos tipos de crime, já que estamos falando de tráfico de drogas, de garimpo ilegal, pesca ilegal, caça ilegal, extrativismo ilegal. Também estamos falando de biopirataria, estamos falando de remanejamento, invasão de terras, expulsão de população indígena, fora tudo que acarreta com relação a estupro, a assassinatos, entre outros. Já não bastasse o crime por si só, ainda tem o crime dentro do crime, que é justamente o que aconteceu aí com o jornalista Dom Phillips e também o indigenista Bruno Pereira. Questões que precisam ser de fato observadas e procurar uma forma aí para, além de confiar no governo A ou no governo B, como maneira de solucionar esse problema. Ouvimos aí o apontamento do próprio Guilherme aqui, meu colega de podcast Mesa de Debates, e o Notícias Comentadas abre justamente o debate e o diálogo com a esquerda de como superar, como enfrentar esses problemas e essa crise. Antes de tudo, vendo a grande preocupação que nos aflige, que é essa sensação de estarmos com as mãos atadas. Porém, estamos com as mãos atadas e eu me pergunto por quê? Será que não há nada a se fazer? Será que o crime realmente dominou esse país? Será que continuaremos tendo o famoso jargão terra de ninguém sendo usado para regiões tão bonitas e tão maravilhosas como é o estado do Amazonas e a Amazônia brasileira de uma forma geral? Não só a Amazônia brasileira, chamada Amazônia Legal, mas toda nossa maravilhosa Amazônia latino-sul-americana. Então, fica aí uma questão
um tanto quanto complicada de se pensar. E, obviamente, precisa de um grande processo de mobilização popular, um grande processo de mobilização das forças progressistas, das forças revolucionárias brasileiras, para a gente buscar formas de se enfrentar essa solução, procurar dar um basta para isso e, claro, impedir novos e tristes casos como esses. Um que é notável no, no que se coloca com relação a isso é, por exemplo, a questão de que outros casos semelhantes aconteceram em outros governos, e vamos até fazer um levantamento histórico aqui para mostrar para vocês alguns dos principais casos, entre tantos outros que poderíamos lembrar, mas que evidentemente acabaram virando aí páginas infelizes da história, mas representam a luta daqueles que buscam fazer o bem, daqueles que buscam fazer algo mais concreto, com mais atitude por essa região e infelizmente acabam padecendo sem a devida proteção e enfrentando uma corrente de crime gigantesca e sabemos que muito bem guarnecida e protegida por forças da polícia, do setor corrupto da polícia, também do setor corrupto da política e do setor do grande empresariado interessado nessas práticas criminosas. É, muitas coisas aí a serem avaliadas. Por isso, para além de uma crítica ao governo Bolsonaro, ao desmantelamento da FUNAI e a todas as bobagens que o presidente fala e inclusive corrobora direta ou indiretamente com esse tipo de prática, como as que a gente tem visto na Amazônia, temos que fazer todo um retrospecto de outros problemas semelhantes já ocorridos que outros governos também acabaram permitindo acontecer, direta ou indiretamente, e até hoje nada de concreto foi solucionado. Então, o problema não é apenas Bolsonaro e o bolsonarismo, mas toda uma cadeia, todo um sistema que a gente insiste em trazer e criticar aqui no Notícias Comentadas, aqui no podcast Mesa de Debates, para justamente mostrar e abrir, como o próprio canal se chama, e abrir aqui o debate para a gente poder tentar buscar outras soluções. Como eu ia dizendo, por falar aqui na questão dos lutadores, dos guerreiros da Amazônia, cito aqui um trabalho recente lançado pelo professor Alexandre Terini, ele que muito contribui aqui com o nosso debate, com as nossas explanações, lembrando alguns mártires da Amazônia. Entre eles temos o Francisco Alves Mendes Filho, famoso Chico Mendes, que foi assassinado em Chapuri, no Acre, isso no ano de 1988. Então foi naquela viradinha ainda no período Sarney. Estamos falando aí do pós-ditadura, ainda no período de José Sarney. Temos também o caso da Dorothy May Stang, a irmã Dorothy, né, uma freira, que foi assassinada em Anapu, no Pará. Ela também uma religiosa e uma defensora da Amazônia, e isso no ano de 2005. Já estamos falando aí nada mais, nada menos do que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Embora ele não cite aqui, e não seja propriamente com relação à Amazônia, mas acho que uma coisa não está muito isolada da outra, eu pego aqui o governo Fernando Henrique Cardoso, quando também no estado do Pará nós tivemos o famoso e trágico massacre de Eldorado dos Carajás.
Acho que também é importante citarmos aí o MST como um todo, as vítimas do MST como um todo, que infelizmente perderam a vida pelas mãos da polícia do estado do Pará, nesse que foi conhecido como Massacre de Eldorado de Carajás. Passando então de 2005 no caso da irmã Dorothy, em 2011, aí já estamos falando do governo Dilma Rousseff, o caso do assassinato de José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo, assassinados em Praia Alta, Pinheira, também no estado do Pará. Defensores da Amazônia que também tiveram problemas devido à sua luta e acabaram, infelizmente, sendo assassinados. E por último, agora no ano de 2022, pleno governo de Jair Messias Bolsonaro, tivemos então, mais recentemente, o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips aqui em Atalaia do Norte, já no estado do Amazonas propriamente, em 2022, como eu citei. Você encontra mais detalhes, mais informações aqui no próprio Instagram também do professor Alexandre Terini, prof.alexandre.terini. Procurem aí, ele que vira e mexe é um importante parceiro aqui do canal. E ainda sobre esse fato, e a gente levanta a questão aqui sobre como a coisa foi evoluindo, se é que a gente pode ou deve usar esse termo. Evolução é um tanto quanto complicado para essa questão, mas falamos aí da urgência dos movimentos populares, dos movimentos sociais, população em geral, sindicatos, partidos de esquerda, e mesmo nesse ano eleitoral, urge um levante, urge uma menor preocupação com quantas cadeiras vamos ter no Congresso, com quantos deputados vamos fazer, se vale a pena fazer uma parceria com esse ou com aquele apenas para ganhar uma ou duas cadeiras a mais, apenas para ganhar 1 ou 2 minutos a mais de televisão, ou se precisamos fazer algo mais concreto e que busque uma ação mais concreta contra o que se está colocado, contra o que está estabelecido aí. Porque, infelizmente, situações como essa já estão sendo recorrentes e continuarão sendo recorrentes. Isso porque a gente ainda está falando aqui de pessoas que alguns da própria região, outros pessoas de fora, como o caso da Dorothy e do jornalista Dom Phillips, mas também não está aqui na lista, até porque senão estaríamos lidando com algo praticamente interminável, que é a quantidade de indígenas mesmo, população local, população originária, ribeirinhos, que também estão sendo todos os dias assassinados, massacrados, tendo suas esposas e filhas estupradas por parte de toda a cadeia de crime nessa região, que só a luta de classe, só a mobilização da classe trabalhadora e uma verdadeira operação de segurança e de enfrentamento ao crime organizado, crime esse organizado e sustentado, né? Porque é muito fácil falar crime organizado e não falar de um crime sustentado por entes que a gente muito bem conhece, mas muitas vezes não ousa apontar o dedo. Porém, sabemos muito bem dessa triste realidade. Então, apenas a classe trabalhadora organizada e, claro, os movimentos de esquerda de uma forma geral precisariam fazer um levante de enfrentamento a tudo isso que acontece. Sem ilusão na política burguesa, sem ilusão na política de direita, que não só não resolverão esses problemas, como acabam perpetuando e incentivando esse tipo de criminalidade.
Essa é uma pegada aqui que defendemos no podcast e por isso notícias comentadas hoje com um foco maior exatamente nessa questão. Uma outra nota que eu gostaria aqui de trazer, por exemplo, justamente falando sobre o impacto ambiental, o impacto climático e por que essas pessoas, entre outros motivos, procuram defender tanto a Amazônia. Fala aqui uma nota também do próprio G1 que 8 dos 10 municípios que mais emitem gases do aquecimento global no Brasil estão na Amazônia. Exatamente. Dados divulgados essa semana, no dia 13, apontaram aí nada mais, nada menos do que esse quadro bizarro. Ou seja, justamente no país onde temos uma vasta área verde, justamente na região que temos uma impecável natureza, é, 8 dos 10 municípios que mais emitem gases no Brasil são justamente aí no estado do Amazonas. Desculpa, na região da Amazônia. É um tanto quanto bizarro pensar nessas famosas contradições do capitalismo. Mas tudo isso mostra algo que estamos aí apesar de perplexos, mas mostra como a situação é devidamente bizarra, é devidamente triste. Por isso, apesar de ser uma questão complicada, não é momento de baixar a cabeça e também não é momento de fazer proselitismo e joguinhos eleitorais. É momento de verificar qual é a saída da esquerda, qual é a política da esquerda e da militância também cobrar dos seus dirigentes. Saber por que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, teoricamente o primeiro colocado nas pesquisas, Fernando Haddad, do PT, pode abrir negociação com um partido de direita, um partido formado pela direita, o União Brasil, que é basicamente a fusão do Democratas com o PSL, que elegeu Jair Bolsonaro em 2018 e agora se coloca como um partido que tende a negociar tanto com Haddad quanto com Tarciso, que é o pré-candidato bolsonarista ao governo do estado de São Paulo. Daí perguntamos à militância: vocês querem estar com essa gente no palanque? Vocês querem estar lado a lado com esses grupos na política? Esses mesmos que favoreceram o governo que hoje aí está e que é parte, em parte, responsável por tudo isso que nós estamos vendo e vivendo? Fica aí uma questão um tanto quanto delicada a se tratar. Esse foi Notícias Comentadas de hoje. Tem muitos assuntos aí que vocês podem ver em outros canais, em outros podcasts, em outros Instagrams também, que ajudam aqui a complementar tudo que estamos colocando, mas esse foi um apanhado olhando aí para algumas notícias gerais da semana, mas que eu achei interessante, eu e o Guilherme achamos interessante fazer uma espécie de miscelânea focando no trágico caso do Bruno Pereira e do Dom Phillips para mostrar algo que deve unir a esquerda para além do mero debate político eleitoral e quem sabe fortalecer aí a luta de classes. Não sabemos se vai de fato ocorrer, mas entendemos a necessidade desse processo. Agradecemos aqui a presença e a audiência de todos vocês. Hoje foi, como geralmente não deixa de ser, um Notícias Comentadas intenso, mas é que o assunto vira e mexe acaba exigindo.
Minha gente, vamos nessa. Nossa solidariedade a Bruno Pereira, a Dom Phillips, a todas as famílias e a todos os povos, a todos os trabalhadores, trabalhadoras, a todos os lutadores e lutadoras da Amazônia, do Brasil e do mundo.